Oi, pessoal. Para realizar a atividade, vocês vão ter que ficar muito atentos em relação a essa tabela aqui, essas informações sobre atletismo. Vai trazer alguns tipos de corrida, alguns tipos de saltos, tá? Algumas modalidades que envolve comprimento, medidas aqui percorridas nos esportes, tá? A primeira fala o seguinte, ó. Vou deixar aqui focado para vocês. A primeira fala o seguinte: a maratona é uma das provas mais difíceis do atletismo. Tradicionalmente, é a prova que encerra os Jogos Olímpicos. Qual é a distância percorrida em metros na maratona? Então, vocês vão olhar nessa tabela qual é a distância percorrida da maratona. Pessoal, olha, esse daqui, como é o primeiro, eu vou fazer junto, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? A maratona, ela está em quilômetros, tá? Então, a maratona, ela está em 42,195 quilômetros, ó. 42,195 quilômetros. É um pouquinho mais que 42 quilômetros, tá? A primeira pergunta fala o seguinte: quanto é isso em metros? Lembra da nossa tabelinha lá? Então, eu tenho aqui em quilômetros. Quilômetros. Depois do quilômetros, eu tinha o hectômetro, o decâmetro, para depois o metro. Então, eu estou querendo ir para direita, para frente. Então, quantas unidades eu vou ter, ó? Do quilômetro pro hectômetro, uma. Do hectômetro pro decâmetro, duas. Do decâmetro pro metro, 3. Então, eu teria vezes 10, vezes 10, vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Então, eu posso fazer 42,195 vezes 1.000. Vou fazer dos dois jeitos, tá? Eu não multiplico zeros, eu abaixo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2, 3. São os números após a vírgula. E venho aqui e conto 3. Então, quanto é 42,195 quilômetros em metros? É 42.195, tá? Então, 42.195 metros. Eu transformei 42,195 quilômetros em 42,195 metros. Ah, se eu não analisar dessa forma, eu vou analisar agora a vírgula, tá? Calma aí que eu vou fazer a tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Eu não preciso, eu só faço a tabelinha até onde eu quero. Então, onde que está a vírgula, pessoal? No 42. Então, a parte inteira fica aqui. 42, vírgula. Os outros números eu posso colocar uma casinha, um número em cada unidade seguinte. Eu quero quilômetro em metros. Então, a vírgula ela vai andar até chegar aqui no metro, depois do metro. Então, ó, ela vai vir aqui. Se fosse hectômetro, ficaria aqui. Se fosse decâmetro, aqui. Mas é metro, então a vírgula vem aqui. Então, que número que vai ficar? 4, 2, 1, 9, 5. 4, 2, 1, 9, 5. Daí, a gente usa a ideia do valor posicional para ver aqui, separar centésimo do milésimo. Então, 42.195. Beleza? Olha que legal. Tem as duas maneiras para serem realizadas. Daí depois fala assim: em relação à distância, a maratona equivale a aproximadamente quantas corridas de 100 metros? Então, a primeira. Então, o que a gente fez? A gente não achou que a maratona é esse valor? 42,195 metros? Agora, quantas corridas de 100 metros? É só ver quantas vezes cabe.
Então, é divisão. Vai ser 42,195 dividido por 100. Depois de 800, dividido por 800. E assim vai, tá? A C é facinho, só divisão. A D, pessoal, a D não. A 2 fala o seguinte. Deixa eu deixar aqui para vocês verem melhor. A 2 fala o seguinte. Considerando apenas a distância das corridas no decátlon, podemos afirmar que um atleta percorre mais que 2 km ou menos. Então, vocês vão ler sobre o decátlon, vai ter as distâncias, vocês vão ter que fazer alguma continha para ver o total dessas distâncias, só que essas distâncias estão em metros, tá? Depois, vocês vão ter que transformar o total que vocês encontraram em quilômetros, tá? Então, em vez de ir para frente, vai para trás, para a esquerda. Então, em vez de multiplicar por 10 em 10, vocês vão dividir, ok? Ou usa a regrinha da vírgula. A vírgula vai para trás. Vocês vão analisar para ver se no decátlon, decátlon vai ser mais que 2 km ou menos. Então, primeiro vocês vão identificar quantos metros tem, vão transformar em quilômetros e comparar com 2 km, para ver se é mais ou menos, ok? No terceiro exercício, considerando somente as corridas no epitátlon. Então, vocês vão lá ler no epitátlon, tem algumas corridas em metros também. Vocês vão ter que transformar em quilômetros, só que daí vão comparar se é mais ou menos que 1 quilômetro, ok? Então, vocês vai transformar a mesma coisa do metro para o quilômetro. Então, vai para trás. Então, a vírgula vai para trás ou, em vez de multiplicar, vão dividir de 10 em 10. Então, ó, do metro para o quilômetro vai ser 1, 2, 3. Então, seria dividido por 10, dividido por 10 e dividido por 10. Então, a mesma coisa que dividir por 1000. Do metro para o quilômetro, divide por 1000. Ou a vírgula vai andar 1, 2, 3 casas para trás. Pessoal, dúvida, estou à disposição, tá? Depois eu vou selecionar, ver se eu seleciono alguns exercícios para complementar, que dessa parte só tem isso mesmo, tá bom? E é interessante trabalhar essa tabelinha bastante, ok? Abraço, pessoal!